Bom dia e oficialmente, né? Obrigada pela presença de todos. Vamos realizar aqui mais um webinar, falar sobre gestão de continuidade de negócio. Vou conduzir esse webinar com vocês. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Sandra, atualmente sou diretora aqui da Brasiliana Interrisk, né? Atuo com o Brasiliano já há algum tempo. Venho da consultoria, né? Ou seja, esses conceitos todos que eu vou passar para vocês e até mesmo a aplicação dentro da ferramenta Interrisk, nós praticamos literalmente, tá? Então, qual que é a nossa proposta aqui hoje com vocês? Eu vou seguir essa agenda, reforçar aqui os objetivos do webinar, falar sobre a integração da gestão de riscos com a gestão de continuidade de negócio. É importante a gente alinhar esses conceitos, reforçar as melhores práticas que nós temos em relação à gestão de continuidade de negócio, falar da abrangência de um sistema de gestão de continuidade, mas vou focar no plano de continuidade de negócio. Mas é importante vocês entenderem o que abrange o sistema de gestão de continuidade, mas vou focar no PCN, no plano de continuidade de negócio. Tudo bem? Apresentar para vocês um framework. O que é um framework? É um processo aderente às melhores práticas, como vocês podem construir esse PCN dentro da empresa de vocês, demonstrar essa solução dentro do software Interrisk também. E aí, fechar o webinar. Então, nós temos aqui no máximo, né, 1h15, 1h20. Caso tenha alguma dúvida também, vocês podem colocar no chat. E aí, conforme eu vou parando aqui a apresentação, eu vou respondendo para vocês. Tudo bem? Então, hoje, de forma macro, é importante vocês entenderem, né, a integração da gestão de riscos com a gestão de continuidade de negócio. Então, esse ponto tem que estar claro para vocês, que a gestão de continuidade é uma resposta ao risco, a um cenário materializado, tudo bem? A gestão de riscos é literalmente a prevenção. E aí, trazer para vocês essa abrangência do sistema de gestão de continuidade, mas, ao mesmo tempo, oferecer para vocês uma visão mais estratégica, que é em cima do PCN, é em cima do plano de continuidade de negócio. Então, o PCN, o plano de continuidade de negócio, é um pedaço desse mundo chamado sistema de gestão de continuidade de negócio. Tudo bem? Então, vamos começar por risco, né? Como todo mundo sabe, né? Risco é o efeito da incerteza. Aí vem um ponto importante, a gente tem que trabalhar até então com os riscos chamados de conhecidos, que bem ou mal nós temos o histórico, mas a grande sacada na gestão de riscos é se antecipar a fatos. É trabalhar, além dos riscos conhecidos, com os riscos desconhecidos, tá? Então isso é um ponto importante. Porém, a gestão de riscos, pessoal, é literalmente a prevenção. O que é a prevenção? Oficialmente, vocês têm que identificar o risco de vocês, conhecer o fator de risco, ou a causa, ou a fonte, não importa o nome que vocês vão colocar, tá? E, obviamente, trabalhar em cima dessa fonte. Adotar medidas preventivas em cima do fator de risco, que é a fonte, para, de alguma forma, reduzir o que? A chance de um risco ser materializado. A chance de um risco ocorrer. Então, isso é a gestão de riscos. A gestão de riscos é, literalmente, a prevenção. Eu trouxe alguns casos aqui só para a gente poder fazer um link, né? Um acidente que teve na empresa Sandoz em 86. Teve um grande incêndio em um dos depósitos da empresa. Teoricamente, na verdade, né? Com o desespero do pessoal de apagar o fogo, né? De conter o incêndio, por não ter uma medida estruturada, eles acabaram despejando no rio mais de 30 toneladas de substâncias químicas, ou seja, já tinha um risco de incêndio ocorrendo, ok? No desespero de conter o evento, né, de mitigar o impacto desse risco de incêndio, foram apagar o rio, porém por uma resposta mal estruturada, mal planejada, acabou gerando um outro risco, que foi o quê? De contaminação. Aí a pergunta que se faz, primeiro, cadê a prevenção? Né? Esse risco estava identificado? Os fatores de riscos estavam identificados? Tinha plano de ação para reduzir a chance de um risco acontecer? Ah, Sandra, vamos só imaginar que não tinha nada. Beleza. Aí vem o quê? Um plano de continuidade para mitigar impacto.
Só que nesse caso, como referência aqui, às vezes um plano, por não estar muito bem estruturado, ok? Estruturado não basta estar no papel, tem que ser o quê? Testado. Acabou gerando um outro risco, com uma resposta errada, com uma resposta mal estruturada. Tudo bem? Quando se fala em PCN, obviamente, né, se lembra muito do World Trade Center. O que tinha? O que aconteceu aqui, só para poder recapitular, alguns já têm essa informação. Muitas empresas que estavam na torre A tinham backup na torre B. Sendo que as duas torres desabaram, teoricamente o quê? Essa empresa subiu, porque o backup dela também morreu. Por isso, quando se fala hoje em redundância de data center, em sistema, né, tem que pensar numa distância X, entendeu? Então, tem que pensar nisso também, ok? Trouxe aqui um outro caso, só para poder refrescar a memória. O caso da Todinho, não sei se vocês se lembram, que foi a contaminação de produtos. Nesse caso aqui, a empresa ela não teve uma descontinuidade de negócio, mas ela teve uma emergência / crise, tá? Então, só para poder recapitular, uma fábrica aqui em Guarulhos, né, acabou sendo atuada essa fábrica pela vigilância sanitária. Fato é, né, saiu um lote com problemas, né, que geraram irritações, lesões na garganta, na boca do pessoal que estava contaminado, tá? E aí, consequentemente, essa empresa teve que adotar uma série de medidas, ok? Para mitigar o quê? O impacto. O que eu quero trazer com essa fala? Pessoal, dependendo da proporção do evento, às vezes você vai ter tão somente uma emergência, às vezes a gente tem uma emergência / crise, às vezes a gente tem uma emergência / crise / continuidade. Tudo depende do quê? Da proporção do evento. Então, se a gente pensar no caso da Todinho, eles não tiveram uma descontinuidade de negócio. Então, na teoria, não precisou de um PCN, mas precisou do quê? De um plano de resposta à emergência e de um plano de gestão de crise. O negócio da empresa não foi paralisado por esse caso. Lógico, tinha mídia, eles tiveram que dar uma série de respostas, mas aqui foi uma emergência / crise. Se a gente para pensar nas empresas que estavam alocadas dentro do World Trade Center, nesse caso sim, gerou uma emergência, uma crise e uma descontinuidade. Por quê? O evento teve, né, uma proporção muito grande. Então, por isso, esses planos, eles são acionados, eles são operacionalizados de acordo com o quê? Com o tamanho da proporção do evento. Então, isso é um ponto importante. O caso da Samarco. O caso da Samarco também entrou uma emergência, crise e uma descontinuidade. Por quê? Porque o evento em si, brincando com vocês, a porrada do evento foi muito grande. Ah, Sandra, mas a empresa nem tinha continuidade de negócio. Aí foi um ponto crítico, aí o negócio parou. Naquela unidade, parou. Eles tinham mais ou menos um plano de emergência, tinha alguma coisa em relação à crise, né? Lógico, não vamos discutir ponto a ponto o caso de Brumadinho, mas a continuidade em si não tinha. Por isso que o negócio da operação parou. Sandra, você quer dizer que eu tenho que ter um plano de emergência, de crise, de continuidade e até de recuperação de desastre? Sim. Por quê? Dependendo da proporção do evento, a gente tem que acionar, às vezes, os 4 planos. De repente, é algo mais gradual, só vai entrar a emergência, a crise. Então, tudo depende do quê? Da proporção do evento. Ok? Qualquer dúvida, por favor, perguntem. Então, o que é a gestão de riscos? Só para recapitular, a gestão de riscos é literalmente a prevenção. Por isso, novamente, tem que saber quais são os riscos, os fatores e os controles. Aí sim, caso o risco seja materializado, vai entrar o quê? A emergência, a crise, a continuidade e até a recuperação. Fato é, esses planos mitigam o quê, pessoal? Mitigam impacto. Por que mitiga impacto? Porque o risco já ocorreu. O risco já foi materializado. Tudo bem até aqui? Então, quando a gente pensa em gestão de riscos, em gestão de continuidade de negócio, a gente tem que olhar, obviamente, o negócio com uma visão mais estratégica, tem que pensar em sistemas, em processo, em infra, toda a cadeia logística, as pessoas e fornecedores. Então, pergunta aqui, só para a gente poder refletir. Você tem algum fornecedor crítico na sua empresa?
Ah, Sandra, eu tenho esse fornecedor, é único aqui. A pergunta é, hoje, se essa empresa sumir, se esse fornecedor sumir, o que você faz? Isso é o quê? A continuidade de negócio. Agora, obviamente, tem que entrar primeiro o quê? A gestão de riscos. Então, se a gente voltar aqui um slide, a gestão de riscos, né, é bem menor, né, do que toda essa questão de recuperação. Por isso que vem cada vez mais a gente plantar uma semente nas organizações, obviamente, que cabe o quê? Obrigatoriamente, as empresas têm que investir primeiramente na gestão de riscos. Senão, a gente só vai ficar apagando incêndio. Não que eu não tenha que ter um sistema de gestão de continuidade de negócio. Eu vou ter um sistema de gestão de continuidade. Agora, fato é, esses planos, eles entram, eles são operacionalizados a partir do momento que meu risco é o quê? Materializado. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Ok? Em relação a melhores práticas, né? Existem ISOs, que é a família 22000 aqui, que fala sobre o sistema de gestão de continuidade de negócio. Então, exemplo, a 22301 é uma norma aí do sistema de gestão de continuidade que aborda requisitos. Então, empresas, inclusive que têm um PCN, pode buscar uma certificação. Não sei se vocês tinham ou não essa informação. A 22.313, ela traz o quê? Orientações para o uso, né? São mais diretrizes. O fato, da mesma forma que a gente tem a ISO 31000 que fala sobre gestão de riscos, a gente tem a família aqui 22000 que fala sobre o sistema de gestão de continuidade de negócio. Obviamente eu não vou bater ponto a ponto, até pelo tempo que a gente tem, tá? Mas existe norma que aborda o assunto. Tem uma específica aqui, que é a 22.317, que fala sobre o quê? Diretrizes para análise de impacto no negócio, que é para poder fazer o BIA. Então, essas normas aqui, elas são adquiridas aí pela ABNT, ok? Somente dando como dica para vocês. Um outro ponto importante, pessoal, o modelo das 3 linhas de defesa também é aplicável à gestão de continuidade de negócio. Por que é aplicável? Quem tem que fazer parte do momento na hora de fazer um PCN, na hora de fazer um plano de resposta à emergência? A primeira linha. Não é simplesmente brincando com vocês, jogar a granada só no colo da área de gestão de riscos. Tem que envolver o dono do negócio também. Tem que envolver a primeira linha. De novo, ele é dono do processo, ele é dono do risco, ele é dono do controle e ele é dono também do quê? Das respostas, que são os planos, caso o evento seja materializado. Tudo bem? Ok? Então, na prática, né, inclusive a Brasiliano, ao fazer um plano de continuidade de negócio em qualquer empresa, obrigatoriamente, desde a elaboração do BIA, até a discussão de cenários, até a discussão de procedimentos de continuidade, a gente envolve obrigatoriamente a primeira linha. Cláudia, então, empresas, Cláudia, que tem aí a 22.301, é uma norma que fala sobre certificação, que fala sobre requisitos, ok? Então, empresas que têm aí um plano de continuidade, é possível também buscar uma certificação. Da mesma forma que tem da 9001, tá? Então, tem uma norma que só fala sobre requisitos, ok? Aí, lógico, essa norma é uma norma ampla, tem uma série de requisitos lá, é que pelo tempo aqui nosso eu não coloquei todos os requisitos na apresentação. Tudo bem? Então, pessoal, adicionalmente as melhores práticas, as ISOs da vida, né? Seja para gestão de riscos ou para gestão de continuidade, é importante também aplicar o quê? O modelo de governança, o modelo das 3 linhas de defesa. Tudo bem? Então, frente ao que, pessoal? A essas melhores práticas, o que a Brasiliano fez? Ela fez um framework integrando o que? As ISOs da vida. Fato é, vocês lendo lá a 22.301, a 22.313, ela fala de novo o que fazer. Ela não fala o como fazer. Ela fala o seguinte, olha, tem que fazer um BIA, ok? Ao fazer o BIA, tem que pensar em impacto e pensar em tempo.
Ao pensar em impacto, você tem que pensar impacto na imagem, na questão financeira, na questão legal, na questão operacional. Ok? Agora, a norma não vai estar ali de forma clara quais são os critérios que vocês vão utilizar. Nenhuma dessas normas. O que a norma fala pra gente é: conheça o seu negócio, identifique quais são os processos e sistemas críticos da sua empresa, ok? Elabore cenários de riscos, elabore a sua estratégia de continuidade, elabore procedimentos de continuidade operacional, tenha uma estrutura, um comitê de crise. Então, ela dali, o que a gente precisa ter? Obviamente, o como cada empresa vai construir isso dentro da sua realidade. Então, o que a Brasiliano fez, né? Nesses 30 anos aí nosso de vivência, né? Elaboramos um framework para que de forma estruturada a gente consiga fazer o quê? Um plano de continuidade de negócio. Que é esse framework que eu vou passar na frente. Então, vocês podem me perguntar assim: Sandra, esse framework, né? Esse processo está aderente às melhores práticas? Sim, está aderente às melhores práticas. O que a norma também fala pra gente? Tenha critérios, tenha processo. Aquela velha história, né? Saia do acho que, penso que. Tudo bem? Tranquilos? Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar aí no chat, tá? A continuidade, pessoal, ela vai lidar com eventos, né, que nós chamamos de incidentes repetidos, tipo uma grande explosão. Ah, literalmente explodiu. Tá pegando fogo. O que a gente faz? Então, é um evento que nós chamamos de incidentes repetidos. Ou incidentes graduais, do tipo a pandemia. A pandemia, ela começou com o nível X, depois foi para o nível Y e foi o quê? Ampliando aí a sua magnitude. Independente que seja um evento, um incidente repetindo ou um incidente gradual, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter um plano para mitigar o quê? O impacto. Isso é o quê? A continuidade de negócio. Eu preciso ter um plano para garantir o quê? A continuidade dos meus processos e serviços ou processos, sistemas críticos. Então, eu tenho que ter uma resposta, senão meu negócio para, senão meu negócio quebra. Então, trazendo um caso mais real para vocês aqui, todo mundo conhece, talvez fique um pouco mais fácil, né? Ah, está pegando fogo, né, aí na empresa, né, um incêndio. O que teoricamente as empresas fazem? Aciona o quê? Um plano de resposta à emergência, não é isso? Tem que abandonar o prédio, tem que ir até um ponto de encontro, tem que ligar para o corpo de bombeiro, aciona a equipe de brigada. Isso é o quê? A emergência, certo? É uma resposta imediata que eu vou dar o quê? Para tentar conter o evento. Perfeito? Vamos supor que, infelizmente, colaboradores morreram. Vamos só imaginar aqui. Aí vai entrar o que também? Além da emergência, a crise. Crise por quê? Eu vou ter mídia querendo informação, os colaboradores internos também querem uma resposta da empresa, os familiares, né, dos colaboradores também vão querer uma resposta da empresa. Quem fala com a imprensa? Isso é o quê? A crise. Perfeito? Ok? Vamos piorar esse cenário. Vamos imaginar que o fogo aí foi de grande proporção. Conseguimos abandonar o prédio, mas infelizmente morreram pessoas. E para piorar ainda, perdi um andar onde eu tinha processos críticos. Aí vem o quê? A continuidade de negócio. A pergunta que se faz é: aonde ou como nós vamos continuar o quê? A operacionalizar os processos críticos. Porque não tendo um PCN, não tendo um plano de continuidade de negócio, a empresa para. Entenderam? Isso. Então, tudo depende da proporção do evento. Oi, William. Os procedimentos de prevenção da pandemia, especial, seria um plano... Não, prevenção não, né? Prevenção é para você já reduzir ou mitigar, ou, perdão, reduzir a probabilidade de se alastrar ou piorar o seu cenário ali de pandemia, tá? Então, por exemplo, a gente tem que fazer aí
a medição da febre. Tô chutando aqui, não é isso? Algumas empresas estão utilizando a utilização da máscara, que aqui a gente já tem um fato, né? É um evento materializado. Tá? Então, esses procedimentos de prevenção, provavelmente que a sua empresa está adotando, como outras empresas, é justamente para não piorar o cenário que nós já estamos vivendo, do tipo usar máscara. Agora, se a gente fosse pensar, trazer um pouquinho mais para frente, né, William? Muitas empresas não acreditavam na pandemia, por mais que era um risco já que o próprio Fórum Mundial já vinha alertando as empresas, né? Por isso que pegou muita empresa do quê? De surpresa. Aí pegando ainda a pergunta do William, né? Vocês pegam, por exemplo, a área bancária, ela é muito estruturada quando se fala em PCN, tá? Não sei se tem alguém da área bancária, lógico, tem legislação e tudo mais. Agora, o que pegou uma empresa até então que tinha uma estrutura ok sobre PCN? Foi o quê? O tamanho, o horizonte, na verdade, dessa pandemia. O que normalmente o banco, por exemplo, tinha? Ele tinha toda uma estrutura de continuidade de negócio para os processos críticos. Processos que tinham que ser restabelecidos em 4 horas, 24 horas ou 48 horas. Desculpa. Só que a pandemia foi um ponto fora da curva. Por quê? Muitas empresas, obviamente, isso foi uma regra geral, o pessoal não pôde ir para o escritório. Todo mundo teve que fazer o quê? Home office. Ou seja, além dos processos críticos, os processos até então moderados começaram a ser impactados. Aí sim, empresas, inclusive área bancária, não tinha toda uma estrutura de contingência para os processos moderados. Por quê? A pandemia se alastrou por quê? Uma semana, 15 dias, 30 dias, né, 6 meses, um ano é o que a gente está vivendo. Entenderam isso? Então, dependendo do que aconteceu, da proporção que isso vai ocorrer, que é um caso legal, que é o da pandemia, que foi diferenciado, além dos processos críticos, outros processos moderados foram impactados. Aí sim, as empresas não estavam preparadas por uma resposta dessa proporção. Por mais que a área bancária tenha uma estrutura, um framework legal em relação à PCN, até porque é uma área regulada. William, eu respondi aqui essa pergunta? Entenderam o que eu falei, pessoal? Então, esses planos para mitigar os impactos, né? Eu tenho que pensar justamente dentro desse conceito para os eventos até então repentinos e eventos graduais, ok? Oficialmente, o que abrange um sistema de gestão de continuidade? Obviamente, isso aqui pode mudar de empresa para empresa. O nosso colega ali tá abreviado, acho que é Teixeira o seu nome, tá um pouco abreviado. É um cisne negro, por mais que o Fórum Mundial já alertou as empresas, mas muitas empresas não acreditavam nessa questão de materialização do risco. Ok? Então, o que abrange, pessoal? Obrigado, William. Teixeira, espero ter respondido aí, tá? Pessoal, o que abrange um sistema de gestão de continuidade? Isso aqui é um ponto importante. Teoricamente, tá? O que as empresas precisam minimamente possuir? Primeiro, uma política do sistema de gestão de continuidade. O que é uma política? É uma diretriz. É o compromisso da minha empresa, ok? Em relação ao sistema de gestão de continuidade de negócio. Embaixo dessa política, ou debaixo dessa política, nós precisamos ter, no mínimo, 4 planos. O plano de gestão de crise, perfeito? Onde ali vai constar o quê? Uma estrutura corporativa de gestão de crise, os procedimentos, quem fala com a mídia. Então, tudo que você imaginar em relação à comunicação, em relação à gestão de crise, vai teoricamente constar dentro desse plano. Preciso ter um plano de resposta à emergência. O que é o plano de resposta à emergência? Onde eu vou fornecer de forma rápida, imediata, né, uma resposta para tentar conter o evento, ou para conter o evento. Perfeito?
Às vezes o evento, o exemplo que eu dei agora há pouco, de incêndio, vai ter um impacto tão grande que somente a resposta à emergência não vai segurar a resposta ao risco. Eu preciso ter um plano de continuidade. Que tem qual objetivo? Restabelecer os processos críticos da minha organização. Por isso que a norma fala para a gente, tem que fazer um BIA, que é o Business Impact Analysis. Quais são os processos críticos da sua organização? O que teoricamente faz a sua empresa respirar? Ok? E, adicionalmente a isso, a gente precisa ter um plano de recuperação de desastre, que é a minha volta à normalidade. Se a gente pegar a área de energia, além desses planos aqui, eles têm o plano de barragem, que é uma exigência, é uma questão regulatória. Então, é mais um plano que vai incorporar a política. Então, isso vai de empresa para empresa. Se a gente pegar a questão de terminal portuários, por questão regulatória também, eles precisam ter outros planos. Mas esse tipo de plano, ou esses planos, é para mitigar impacto. Sandra, eu tenho um plano de resposta à emergência, eu tenho um plano de continuidade de negócio? Não. Com certeza não. O PCN é para eventos de grande magnitude, é para restabelecer os processos críticos da organização, que é o foco aqui nosso do webinar. Vou focar mais na questão do PCN. PCN tem uma visão muito mais estratégica. Ah, Sandra, eu sou da área, por exemplo, de segurança empresarial. Eu tenho riscos aqui de furto, vou chutar aqui, né? Desinteligência. Preciso ter um plano de resposta à emergência? Sim. Um furto vai gerar uma descontinuidade? Não. Entenderam? Então, depende do quê? Obviamente do tamanho do evento, da magnitude, aí sim entra um PCN. Entenderam, pessoal, esse conceito? Isso é importante vocês pensarem dessa forma. Eu fiz um outro slide aqui que eu vou conseguir exemplificar melhor para vocês a integração dos planos, né? Então, a partir do momento que a gente tem um incidente, eu vou entrar com o meu plano de resposta à emergência. Pode ser que eu tenha necessidade de entrar com um plano de gestão de crise, ok? Caso eu tenha um evento maior ainda que vai impactar algum processo crítico, eu tenho que entrar com o meu plano de continuidade de negócio. Eu tenho que colocar ele em operação em questão de horas. E depois que eu tenho essa questão estruturada, aí sim eu entro com um plano de recuperação de desastre. Então, esses planos, pessoal, tem que se falar. O que eu vejo muitas organizações, aí é minha experiência de consultora aqui nas empresas, né? Então, tem uma pessoa que cuida de emergência, tem um mundinho dela lá. Tem uma outra pessoa que cuida de riscos, tem um outro mundinho dele. Aí tem a área de comunicação que fez um plano de crise, que eu não sei de onde tirou aquilo, tem um mundinho dela, certo? Aí pedem para a área de planejamento estratégico fazer um PCN. Pronto. Garanto para vocês, esses planos não se falam. Isso é um grande gargalo que tem nas empresas hoje. Isso é um grande gargalo. Eu falo isso pela minha experiência de consultora, fazendo auditoria. Então você pergunta assim, você tem um plano de resposta à emergência? Tem. Então deixa eu dar uma olhada. Aí às vezes só a área de segurança empresarial tem, meio ambiente não tem, segurança do trabalho não tem. Opa, bandeirinha vermelha. Essas áreas chaves têm que ter planos de resposta à emergência. É básico. Ah, tem um plano de gestão de crise? A área de comunicação fez alguma coisa. Aí quando pega o plano de comunicação de crise ou de gerenciamento de crise, não tem nenhum comitê corporativo estruturado. Aí quando acontece o evento, sai todo mundo batendo cabeça. Ah, tem o PCN? Tem. Aí você começa a ler o PCN. Você fez um BIA para chegar nisso aqui? Não. Mas com base no que você construiu esse PCN? Com base na minha experiência. Pronto. Então, pessoal, hoje um gargalo que tem nas empresas é justamente a falta de integração desses planos. Infelizmente, existem muitas ilhas nas empresas, aí cada um brincando com vocês, quer olhar o umbigo de vocês. O umbigo de cada um, né? Cada um olha o próprio umbigo. E aí isso não se fala. Por isso que quando acontecem muitos eventos, as empresas pegam os planos e a coisa não roda, e não funciona. Aí sai todo mundo batendo cabeça. Ah, o Eduardo até complementou aqui. É muito comum, né, Eduardo?
pilares, pessoal, para se fazer um plano de continuidade de negócio. Primeiro, tem que saber quais são os processos críticos, por isso que se faz um BIA, certo? Quem são ou quais são as pessoas chaves? Ah, Sandra, todo mundo aqui é importante. Beleza, todo mundo é importante, por isso que existe. A pergunta é, o que é crítico? Ah, o Eduardo complementa. Que bom, né, Eduardo? É legal compartilhar. O que é crítico mesmo, né? Normalmente é Pareto, pessoal. É 20-80. 20%, 80%. Então tem que saber quais são os processos críticos que faz o coração da empresa bater, quem são as pessoas chaves, ok? Se acontecer um evento, em que local o pessoal vai trabalhar, como o pessoal vai trabalhar, que recurso o pessoal vai trabalhar. Isso aqui são pilares. Se a gente não consegue responder isso aqui dentro do PCN, garanto para vocês, não tem PCN. Lembrando que o PCN é para restabelecer processos críticos, é para eventos de grande magnitude. Tem que ter uma visão muito mais estratégica ao se fazer um PCN. Ok? Então aqui, pessoal, esse aqui é um framework, é um processo que a Brasiliano pratica, né? Esse framework, ele está dentro do software Interrisk, ok? Que está aderente àquelas melhores práticas que eu comentei com vocês. Vou repassar cada etapa para dar uma visão bem macro para vocês, obviamente, pelo tempo. Depois, caso tenha alguma dúvida, eu não consegui responder aqui no webinar, mandem um e-mail, estou à disposição de vocês, tá? Fato é, primeira etapa, tem que fazer comunicação e consulta. Sandra, mas isso é muito similar à gestão de riscos? Sim, é similar, só que muda a cabeça aqui, né? A cabeça, obviamente, é saber quais são os processos críticos, quais são os cenários de descontinuidade, mas envolvendo obrigatoriamente quem? A primeira linha, com uma assessoria da área de comunicação corporativa, que é uma área que ela tem todo um conhecimento, né, sobre as características internas da empresa. Então, para se fazer um plano de continuidade, tem que envolver a primeira linha. Não tem milagre. É ele que vai conseguir responder para a gente ao fazer o BIA, se o processo dele é crítico ou não. Ele vai dar a primeira visão, depois eu vou lá e valido isso com a alta direção. Ele que vai me ajudar a construir cenários de descontinuidade de negócio. E assim vai. Mas fato é extremamente importante envolver a primeira linha. Tá? Um segundo ponto, antes de sair implementando, né, um PCN de forma desesperadamente, aqui também tem que ter uma política do sistema de gestão de continuidade, que é aquela diretriz inicial que eu mostrei para vocês. Tem que ter um processo que é uma metodologia. Como se faz o PCN? Como que calcula quais são os processos críticos ou quais são os sistemas críticos? Então tem que ter ferramenta. Isso nós chamamos de metodologia. E, obviamente, tem que conhecer o negócio. Missão, visão, os valores, os objetivos estratégicos. Por que, pessoal, isso é importante? O BIA, que é o Business Impact Analysis, você vai saber o seguinte, quais são os processos críticos que impactam os objetivos estratégicos da empresa, que impactam o que? O coração da empresa. Então, o BIA é um pilar, é a nossa base do PCN. Sandra, mas uma vez que eu faço BIA, né, já assisto bastante o webinar da Brasiliano, uma vez que eu faço BIA na gestão de riscos, obviamente, se ele está bem feito, eu consigo aproveitar para a gestão de continuidade ou para o plano de continuidade? Sim, você já tem o BIA pronto. Inclusive, o sistema da Brasiliano ele está integrado. Então, tem que saber o seguinte, quais são os processos críticos e também quais são os sistemas críticos. O que acontece muito também nas empresas, pessoal? Compartilhando experiência, talvez alguém possa complementar, né? A TI normalmente faz o plano de recuperação de desastre, o DRP, e aí ele coloca na cabeça dele, ou usa algum critério lá, que os processos os sistemas A, B ou C são críticos. Agora, detalhe, esses sistemas que a TI falou que é crítico, não está integrado com o BIA de processos. Aí sim tem um gargalo. Às vezes a TI quer restabelecer sistemas que não são sistemas prioritários e sistemas importantes com a visão de negócio, com a visão do BIA de processos, tá? Eu já fiz auditoria, que peguei lá um DRP e conversando com a TI,
a TI me respondeu, olha, esse sistema aqui eu vou conseguir restabelecer pela estrutura inicial que ele tem em 48 horas. Só que o gestor do processo, o dono do processo, qual até então era um processo crítico, ele precisava voltar em 4 horas. Aí tem um gargalo. Por isso que o ideal, ao se fazer um PCN, tem que fazer um BIA de processos, obviamente com a visão de negócio, e depois fazer um BIA de sistemas. Aí sim, a TI tem que restabelecer sistemas desses processos críticos. Pode ser que a TI fale o seguinte, olha, eu não consigo restabelecer. Para restabelecer em X horas, vai precisar de investimento. Beleza, levanta a bandeirinha vermelha. Agora, o que não pode ter, simplesmente a TI faz o BIA dela, porque ela entende que aquilo ela só consegue restabelecer sem ter uma visão de negócio. Entenderam o que eu falei? Então, qualquer dúvida, por favor, podem perguntar. Para se fazer o BIA, tem que pensar em impacto e tempo. Isso é o que a norma fala pra gente. Impacto, tem que pensar em questões de imagem, financeiro, legal e operacional. E aí sim dá para se montar uma métrica para chegar, por exemplo, numa matriz dessa. Então, quais são os processos críticos e também quais são os sistemas críticos, ok? Um outro ponto importante é pegar toda a base de riscos para se conseguir construir cenários de riscos. Então, vamos só imaginar aqui, eu sou gestora de continuidade de negócio, o Marcos que está comigo aqui, ele é gestor de riscos. Na teoria, o que deveria ser feito? Eu bater na porta dele, falar o seguinte, Marcos, tem um mapa de riscos? Ah, tenho. Me dá esse mapa que eu vou integrar essas informações e construir cenários. Eu vou construir hipóteses. Aí tem mais um erro nas empresas, tá? As empresas às vezes querem fazer um PCN sem ter minimamente os seus riscos identificados. Dá para ser feito? Dá. Porém, a chance de você ter uma visão mais míope ou mais genérica é maior ainda. A Pamela, o que fazer quando a TI não consegue cumprir o prazo? Tem que fazer oficialmente um relatório e levantar essa bandeirinha vermelha, Pamela, para a alta direção. Por quê? Provavelmente a empresa vai ter que investir nessa questão de TI, tá? Se a empresa falar o seguinte, não vamos investir, né? Exemplo, eu tenho que voltar um sistema X em até 4 horas. A TI fala que só vai conseguir restabelecer tô chutando, tá? Em 48 horas. Tem que formalizar isso e pedir investimento para a alta direção, tá ok? Se a alta direção falar o seguinte, não vai investir, aquela velha história, todo mundo está ciente do risco. Agora, o ideal é solicitar esse investimento para você integrar. Muito bom, Pamela. Sim, Fernando, o material será disponibilizado, tá? Então, voltando aqui. O foco da continuidade de negócio, pessoal, é a questão de cenários. Porém, para se construir cenários de forma estruturada, o ideal é ter o quê? A matriz de riscos. Aí sim, eu consigo juntar esses problemas e pensar o quê? Em cenários de riscos ou cenários de descontinuidade. Cenários são situações de impedimento. Exemplo, eu posso ter uma indisponibilidade total da minha sede. Ninguém entra aqui. Sandra, mas ninguém entra aqui por quê? Eu posso ter uma manifestação, certo? Pode ter uma greve, de repente o prédio pegou fogo. Fato é, eu criei um cenário com base na minha matriz de risco. Eu posso ter uma indisponibilidade total do meu data center. Mas por que eu posso ter essa indisponibilidade de sistema? Pode ter uma sabotagem, pode ter um ataque, um hacker, vazamento de dados. Então, tecnicamente, o ideal para se construir os cenários de descontinuidade é, obviamente, enxergar esse mapa de riscos e fazer a integração desses riscos. Aí sim eu consigo projetar esses cenários. A arte de um plano de continuidade de negócio, pessoal, é construir o quê? Cenários, obviamente, é tentar prever o que pode acontecer e o tamanho desse evento, essa proporção como um todo. Essa daqui é uma arte, né? Um desafio nosso grande. E, obviamente, saber o seguinte, quais são os processos críticos que a gente tem. Então, a grande sacada é a gente construir esses cenários. Pensar numa indisponibilidade parcial ou total da sede, do meu data center, ter um número de colaboradores
menor que o mínimo necessário. Isso são o quê? Cenários. Obviamente, eu não saí criando isso do nada. Eu olhei meu mapa de risco e fiz a integração para construir o quê? Cenários. Consigo, inclusive, mensurar a probabilidade e o impacto de um cenário acontecer. Isso é legal. Por quê? Você consegue promover o entendimento do nível de risco, né, da descontinuidade da empresa e levantar a bandeirinha vermelha. Exemplo, olha, a chance da gente perder hoje o data center, perder 100%, né, o data center, tem a probabilidade média, porém, se acontecer, o impacto é massivo. Aí, pegando o gancho da Pamela, que fez uma pergunta legal aí também pra gente. Inclusive, Pamela, quando você mostra uma matriz dessa de cenários de descontinuidade ou cenários de riscos com mais essa necessidade, né, ou esse ranqueamento de processos e sistemas críticos, é muito mais fácil a alta direção fazer o quê? Investir ou aprovar o investimento. Aí sim você consegue fechar esse gargalo mencionado por você. Mas normalmente tem esse gargalo nas empresas. Por quê? A TI, ela faz o plano de recuperação de desastre sem ter a visão do negócio. Ok? Então, uma vez que eu sei quais são os meus processos críticos, os meus sistemas críticos, tenho estruturado os meus cenários de descontinuidade, os meus cenários de riscos, aí sim eu vou pensar na estratégia. Exemplo, eu vou ter um outro data center físico. Ah, vai tudo para a nuvem. Então, isso é o quê? Estratégia de continuidade. Fato é, hoje, por exemplo, se a gente perder o data center principal, o que a gente faz? Brincando com vocês, opção A, senta e chora, opção B, sai correndo. Qual que é a estratégia de continuidade? Ah, Sandra, a gente já tem tudo na nuvem, a gente não tem uma estratégia. Qual que é a relação custo-benefício disso? A alta direção vai pedir investimento. Então, isso faz parte do quê? Da estratégia de continuidade. Então, tecnicamente, para se fazer uma estratégia equilibrada, vocês precisam montar esse mapa mental. Processo crítico, sistema crítico e cenários de descontinuidade. Aí, frente a esse universo, vocês vão sugerir o quê? A estratégia de continuidade. Sandra, se eu perder aqui uma parte dos meus colaboradores, tem como fazer alguma coisa? De repente tem. Realocar a função. Isso é uma estratégia de continuidade. Tem que ter estratégia. Lógico, tem questões que dependem de investimento, tem questões que não, que é muito mais internamente. Tem que ter um comitê de crise, isso é importante, e um processo estruturado de comunicação. Ok? Então, esse pilar aí para vocês tem que estar integrado. O que eu vejo muito nas empresas, tá? Cria-se, faz o BIA de processo, faz o BIA de sistemas e pula para uma estratégia. Só que pega uma estratégia meio que padrão. Pulou qual etapa? A de cenários de riscos. Será que a estratégia que realmente foi colocada lá por algum motivo cobre esse cenário, cobre os processos? Então, esse mapa mental faz esse casamento. Ok? Então, vocês vão criar um comitê. É importante ter um comitê de crise. Tem empresas que chegam a colocar 3 níveis de estrutura de crise, uma equipe de resposta à emergência que vai tentar conter o evento, que vai dar resposta imediata, um comitê local e até um comitê corporativo, tá? Ah, Sandra, de repente só vai chegar no comitê corporativo se a gente tiver uma fatalidade, dando um exemplo. Então, tem que ter esses níveis de comunicação, esses níveis de gerenciamento de crise. Aí tem outro gargalo. Quando a empresa não tem uma matriz de severidade ou esses níveis de gerenciamento muito bem estruturado, a toda hora quer acionar o comitê de crise. Aí o comitê de crise, que normalmente é estruturado, né, feito pelo presidente, pela diretoria, o pessoal fica louco lá em cima. Então, esses níveis de gerenciamento, né, obviamente, eles vão dar... A equipe de resposta à emergência vai suportar o plano de resposta à emergência, tá? O plano de continuidade de negócio vai entrar o quê? Um comitê local e um comitê corporativo? Pode ser que sim. De novo, isso vai de empresa para empresa. Tem que ter um processo e um fluxo de comunicação e os procedimentos de continuidade operacional. O que são os procedimentos? É o que fazer. Então, mapa mental final disso tudo, né? Eu vou elaborar PCOs, planos de continuidade operacional,
Perfeito? Para uma estratégia que foi aprovada pela alta direção, porque a estratégia tem que ser aprovada pela alta direção, ok? Para mitigar o impacto de um cenário, caso o meu cenário de risco seja materializado, para restabelecer um processo e um sistema crítico. Então, pessoal, não tem como pular etapa. Se pular etapa, o plano fica genérico. Entenderam isso? Então, esses PCOs, que esses procedimentos, tem que ser formalizado. E um outro ponto importante, não adianta querer escrever uma bíblia, né? Brincando com vocês, né? Na hora que tá acontecendo o evento, ninguém vai lá no capítulo 2, versículo 3. Tem que ser bullets, tem que ser resumo, tem que ser ações rápidas. Agora, fato é, tem que estar formalizado para o pessoal não começar a bater cabeça. Inclusive, todo titular de um processo tem que ter um substituto. Porque pode acontecer um evento, eu, Sandra, sou titular de um processo, eu não estou aqui. Quem é o meu substituto? É o Bruno? Então, ele é a pessoa que vai me substituir e tem que, obviamente, ser capacitado para dar o mesmo tipo de resposta. Ok? Então, tem que formalizar esse processo como um todo, ter o procedimento, ter a relação de pessoas, quem é titular, quem é substituto, telefone, coisa básica, tá? O que eu vejo de empresas, entre aspas, perder um tempo precioso na hora de uma gestão de uma crise ou de uma continuidade de negócio, simplesmente porque não tem um telefone da pessoa. Ou porque às vezes o papel que tá ali, o telefone que foi colocado, tá desatualizado. Por isso que é importante fazer o quê, pessoal? Testes. O que é testar? É literalmente tirar o plano do papel. Aí a gente pode fazer normalmente 2 tipos de testes, tá? O teste de mesa. O que é um teste de mesa? Por exemplo, coloca o comitê corporativo, presidente, diretoria, e coloca um cenário bem catastrófico. Do tipo, infelizmente a nossa sede pegou fogo, faleceram 15 pessoas, estou dando exemplo, tá? Os nossos processos críticos foram paralisados, a mídia está cobrando uma resposta da nossa empresa, o que a gente faz? Então, a sacada de um teste de mesa é você colocar essa diretoria dentro de uma sala, criar um cenário bem catastrófico e dar uma pressão em que sentido? No tempo. Presidente de diretoria, vocês têm aí 10 minutinhos, 20 minutinhos para estruturar uma resposta para a gente. Então isso é um teste de mesa que dá para ser feito, tanto a nível corporativo como também equipe de emergência. Além disso, também pode ser feito um teste operacional. Vamos imaginar que eu estou aqui no meu site A, ok? E a minha estratégia de continuidade é no meu site B, lá na Paulista. Eu tenho que ir para a Paulista e operacionalizar um processo crítico meu, para saber o seguinte, se o que está na Paulista realmente vai funcionar conforme o site principal. Isso é um teste operacional. Outro gargalo, pessoal, que as empresas normalmente têm, fazem uns planos bonitos de se ver, 30, 40, 50 páginas, e nunca fez um teste. Aquela velha história, papel aceita tudo, né? A pergunta é, o que está aqui funciona? Roda. Por isso que tem que testar. Sandra, de quanto em quanto tempo eu faço um teste? Isso vai de empresa para empresa. Eu tenho clientes que fazem testes de mesa a cada 3 meses, a cada 6 meses. Ou a recomendação é, no mínimo, uma vez ao ano. Isso vai de empresa para empresa. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Então, o que eu vou demonstrar para vocês aqui? Só para vocês entenderem um pouco essa solução dentro do software Interrisk, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Para quem não conhece, o Interrisk é um software que nós temos, né, tanto na área de governança, riscos e compliance. Já estamos aqui com 12 módulos, está crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? Trabalhando aí com diversas empresas em diversos segmentos. Temos, por exemplo, o módulo de gestão de riscos, onde vem toda a prevenção, e o módulo de continuidade de negócio. Ok? Ponto importante, o nosso módulo de continuidade está integrado ao módulo de gestão de riscos.
que eu quero dizer com isso? Uma vez que se faz o BIA lá no módulo de gestão de riscos, né, que a gente já falou em outros webinários, o quanto isso é importante, automaticamente esse BIA já vem para onde? Para a gestão de continuidade. Então já otimiza tempo e tudo mais, tá? Então esse é um ponto importante aqui. Então, para quem não conhece aqui, essa carinha do sistema, inclusive é possível montar toda uma estrutura organizacional da empresa, normalmente é conforme o organograma, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que tem diversos segmentos do tipo, ele tem uma empresa no segmento de farmaco, também tem um banco lá dentro, então ele estruturou isso aqui, obviamente de acordo com essa estrutura organizacional, e para cada segmento, para cada empresa, ele faz um PCN lá dentro. Então isso aqui também é possível e é bem flexível no Interrisk, tá? É uma funcionalidade que nós temos aqui. Esse framework que eu mostrei para vocês, ele está aqui no sistema. Então, tudo que eu falei, né? Desde fazer um BIA. Então, nessa minha base aqui, eu tenho 47 processos cadastrados. Essa nota de imagem, financeiro, legal e operacional e tempo, nesse meu caso, já veio pontuado do módulo de gestão de riscos, tá? Tá integrado. Chega nessa matriz, quais são os meus processos críticos, consigo fazer filtros aqui, tá? Mesma coisa para sistemas, então eu consigo saber o seguinte, olha, esse SAP, por exemplo, que é um sistema crítico nosso, ele está associado a qual processo? O SAP, por exemplo, aquisição de matéria-prima, de embalagem, de vendas. Ou seja, ele é um sistema crítico, ok? Associados a diversos processos. Então, o que eu tenho que restabelecer primeiro? De cara, os meus processos críticos. A matriz de riscos e controle está no módulo de gestão de riscos, tá? Não está nesse módulo aqui, mas no módulo de gestão de riscos a gente tem essa matriz, ok? Pensando na parte de prevenção, né? Aqui eu tô focando mais na questão da resposta ao risco, tá? Mas a gente também tem. Perfeito? É possível, igual eu comentei com vocês, né? Calcular a probabilidade e o impacto dos meus cenários. Então, a gente tem critérios, né? E ferramentas para poder mensurar essa probabilidade de impacto. Isso aqui é parametrizável também de acordo com a estrutura da empresa, para se chegar nessa matriz. Então, isso aqui é uma matriz de tomada de decisão. Então, qual que é a chance desse meu cenário ocorrer e, caso ele ocorra, qual que é o impacto? Aí, pessoal, uma dica importante. Se eu estou falando de um plano de continuidade de negócio que refere-se a eventos de grande magnitude, normalmente ele tem impacto o quê? Severo e massivo. Não pode ser impacto leve, porque isso já não é o quê? Descontinuidade. Ou isso já não é continuidade, isso é emergência. Então, essa visão, esse conceito é importante vocês terem, tá? Deixa eu só pegar um caso aqui. E aqui dentro também, além de colocar estratégia, é possível colocar o plano de continuidade operacional. Então, coloca-se o 5W, 3W aqui. Também, o que fazer, quando vai fazer, como vai fazer, se tem algum ponto crítico. E também, se a empresa realiza testes, é possível fazer um registro dos testes até para uma possível auditoria ou para pontos aí de controle ou melhorias. Então, todo esse processo que eu mostrei para vocês, ele está dentro do Interrisk. Adicionalmente aqui também, além da continuidade, deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu também tenho a possibilidade de colocar dentro da emergência, da disciplina chamada emergência e crise, os meus protocolos de resposta para o quê? Emergência e crise. Então, um exemplo aqui, só para demonstrar para vocês, tá? Eu tenho aqui um cenário chamado de... Pensando em emergência e crise agora, tá? Um cenário chamado de manifestação com potencial de violência contra a propriedade de funcionários. Então,
Então, eu posso descrever aqui, criar alguns cenários moderado, severo e massivo. E criar o quê? Um protocolo de resposta à emergência. Então, o que meu coordenador de segurança faz? Que recurso que ele precisa? Tem que algum tipo de parceria? Alguns recursos financeiros que eu preciso? Por que isso aqui é importante também ter, né, pessoal? Estruturado. Aquela velha história, tá acontecendo o evento, normalmente a gente não tem muito tempo para poder pensar, né, para poder querer discutir ali o óbvio. Então, as ações têm que ser tomadas de forma muito rápida, mas de forma estruturada para mitigar o quê? O impacto. Porque não fazendo nada, eu vou ampliar o quê? O impacto do meu risco. Sandra, quero emitir um book também, independente se é emergência e crise ou continuidade de negócio. É possível também emitir um book? Deixa eu só pegar um cenário aqui. Então, essa daqui é uma carinha, só para vocês terem uma noção do book. Então, normalmente é o logo da empresa. Essa aqui é uma base nossa de demonstração, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Então, vem um sumário, vem a descrição do cenário. Se eu quiser colocar algum conceito, se eu tenho alguma diretriz e os procedimentos. Então, isso aqui vai ficar tanto físico na empresa de vocês, ou, obviamente, em nuvem, porque o nosso sistema está na nuvem, mas todos os procedimentos para uma emergência barra crise e até mesmo para uma continuidade de negócio ficam alocados dentro da solução, dentro do software. Ok? Então, aqui só para vocês conhecerem um pouquinho aí o sistema. Então, a gente tem esse módulo que ele permite, obviamente, identificar quais são processos críticos, os cenários de descontinuidade, fazer matriz, construir uma estratégia, fazer procedimentos de continuidade operacional e assim por diante, tá? A divulgação do PCN tem que estar liberada para a empresa. Então, a Pamela, pegando, se eu entendi a sua pergunta, tá? Por favor, pode me corrigir. O PCN, ele tem uma visão muito mais estratégica, tá? Então, o PCN, uma vez que você tem estruturado quais são os processos críticos, então você vai envolver o PCN de cara em cima dos processos críticos. Esse é um ponto importante, tá ok? Fato é, o que você precisa, obviamente, falar para a empresa como um todo, fazer trabalhos de sensibilização, falar o seguinte, olha, nossa empresa tem o quê? Um plano de resposta à emergência, qual que é a abrangência da emergência, um plano de gestão de crise e um plano de continuidade para restabelecer processos críticos da empresa. Então, essa sensibilização, essa comunicação tem que ser feita. E, obviamente, envolver os processos críticos das pessoas chaves em cima do PCN. Aí sim, esse pessoal precisa de um treinamento maior, de um acompanhamento mais efetivo. Não sei se era essa a pergunta, tá, Pamela? Se eu conseguir entender aqui a sua pergunta. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Pra gente não estourar mais nosso tempo. Então, esse é um slide famoso nosso aqui, né? Não dá simplesmente para aceitar o risco, né? Aceitar o risco não se equivale ao desejo responsável de se apostar na sorte. Uma hora a sorte acaba e não adianta, na hora da sorte acabar, né? Brincando com vocês, sair pedindo ajuda, batendo cabeça. Tem que ter o quê? Planos estruturados para poder mitigar impacto, tá? Então, por isso que, de novo, a mensagem final que vocês têm que ter aqui, para se fazer um PCN, que é uma visão muito mais estratégica, quais são os processos críticos, os sistemas críticos, os cenários de descontinuidade, que é fruto do quê? Da integração de riscos, a estratégia de continuidade e os procedimentos, além dos testes. Dúvidas? Pamela, respondi, né? Depois, quem tiver interesse, pessoal, e obrigada, Eduardo, em conhecer um pouco mais o Interrisk, tá?
Primeiro, a Brasiliano, né, que é a empresa responsável pelo Interrisk, nós estamos no mercado já há 30 anos, então a gente tem uma vivência, literalmente, tanto de conceito como prática. Então, o que a gente trouxe para o sistema foi justamente essa vivência nacional e internacional de anos, tá? Então, isso é um ponto importante. Obviamente, é um produto com qualidade, né? Tanto que ele é implementado em diversas empresas, em diversos segmentos, até porque o sistema é parametrizável. Por trás aqui dessa operação toda do sistema, quem atua de forma direta? O próprio Brasiliano, que é o nosso presidente, com uma equipe, né, de consultores e profissionais de TI, que é uma equipe própria nossa de desenvolvimento, perfeito, além de um preço muito acessível. E um outro ponto aqui de informação para vocês, nós não trabalhamos com licença, então para a gente não interessa se são 10 usuários ou 1.000 usuários, é um pacote feito com a empresa. Isso a gente quebra o paradigma no mercado. Com isso, a gente implementa literalmente um modelo de governança, tá? Por quê? Eu vou dar licença ou vou permitir acesso para a primeira linha, segunda linha, terceira linha, vou envolver as partes interessadas. Então, por isso que no nosso caso, obviamente, são licenças ilimitadas. E isso é um diferencial nosso muito grande, tá? Além do sistema estar na nuvem, né? O mundo partiu para a nuvem, o sistema está numa nuvem, ele passa constantemente por testes, ok? Então, quem tiver interesse aí pode estar procurando a nossa área de comunicação, me procurar também. Tem o Bruno, que atua de forma direta comigo. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí de vocês. Fato é, né, pessoal? Tem que ter sistema, não dá para ficar em planilha. Imagina esse monte de planos, emergência, crise e continuidade em Excel, em Word. Aí quebra a nossa gestão, né? Tudo bem? Dúvidas? É isso. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Espero ter atendido as expectativas. Ah, muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Honrados aí de ter vocês como clientes. Nosso suporte é muito bom, né, Ana? O pessoal quer matar a Sandra de vez em quando, mas faz parte. A TI quer matar, não o cliente, né? Mas isso é importante, né? Então, tem que dar certo para vocês, para dar certo para a gente também, né? E faz parte do jogo, né? Ajuste faz parte do jogo, né? O reporte do cliente é importantíssimo. Então, muito obrigada pela referência de vocês, pelo carinho de sempre. Ok? Pessoal, mais uma vez, obrigada pela presença de todos aí. Permanecemos à disposição de vocês. Muito obrigada, ok? Abraços.